Se você curte um samba ou um pagodinho, ao menos no encontro de família, provavelmente já deve ter ouvido. Eu não sou daqui, eu não tenho amor. Sou da Bahia, de São Salvador. Foi o balanço do moro na roça, ia, ia. Eu nunca morei na cidade, só pro jornal da manhã, pra saber das novidades. Essas músicas, muito conhecidas na voz do grupo Revelação, ganharam vida na voz única e cheia de ancestralidade de Clementina de Nossa Jesus. Senhora, eu moro na roça. Clementina cantava samba, jongo e cachombo com letras que aprendeu desde sua infância, vivida imersa em espaços onde a cultura africana e afro-brasileira estavam fortemente presentes. Clementina, carinhosamente chamada de Kelé, nasceu em 1901, em Valença, no Rio de Janeiro. Era neta de africanos escravizados. Sua mãe, Amélia Laura, era brasileira e seu pai, Paulo Batista, era africano, capoeirista e violeiro. Trabalhava ainda como pedreiro e carpinteiro. Em Valença. Meu pai era da Nigéria, não, de Dakar, de Senegal. Era um lugar desse aí, sei lá como é que é o nome do lugar, nem sei, meu Deus, o nome do lugar. Sua mãe, jongueira e lavadeira, enquanto lavava roupas junto à sua filha, cantava jongos, fazendo com que ela aprendesse os cantos de família, de trabalho, de religiosidade ou os que ouvia da vizinhança, muitos que mais tarde foram eternizados na sua voz. Minha mãe, por exemplo, ela cantava muito. Tava dormindo, Cangoma me chamou. Eu tava dormindo, Cangoma me chamou. E disse levanta povo, o cativeiro já acabou. Disse levanta povo, o cativeiro já acabou. Essa é uma delas que ela cantava. Você não tem uma palhinha aí, não? Clementina está nas raízes do samba, pois, ainda menina, compôs os primeiros grupos de pastorinhas que germinaram na escola de samba da Portela. Antes do sucesso, Clementina trabalhava como empregada doméstica e lavadeira, mas já tinha o costume de cantar, apesar das reclamações da patroa. Clementina, estás cantando ou estás miando? Eu dizia para ela, estou miando. Só foi reconhecida aos seus 60 anos quando, em 1963, o produtor musical Hermínio Belo de Carvalho passava pela Taberna da Glória, onde Clementina estava cantando numa mesa junto a amigos e seu amado marido, Albino Pé Grande. Tivesse o privilégio que tive na minha vida. Na Taberna da Glória, dia Nossa Senhora da Glória, 31 de agosto, passar pela velha taberna e surpreender uma das pessoas mais lindas do mundo. Um ser absolutamente encantado. Cercada de cambonos, com Padre Ivo, Albino Pé Grande, empadinhas, pasteizinhos, todos vestidos de branco, como eu fiz questão de vir hoje de branco para homenageá-la. Ela de rendas. Eu a chamei Pixinguinha de rendas, eu a chamei depois de Rainha Ginga, e hoje ela é Kelé, que Kelé era o apelido de infância dela. Minha mãe, ela Clementina de Jesus Belo de Carvalho, ou eu Hermínio Belo da Silva, não sei bem. O melhor samba que eu fiz para ela é esse mesmo. Ela Clementina, ela inteira. Ela absolutamente poesia no estado mais vegetal, mais puro que eu já encontrei. Só um similar na vida, que foi o Pixinga. Hermínio levou-a para cantar no Rosa de Ouro, festival que reunia música erudita e popular junto à sambista Araci Cortes. Após o Rosa de Ouro, seguiram-se várias apresentações nacionais e internacionais, como o primeiro Festival de Arte Negra em Dakar, onde foi ovacionada, e o Festival de Cannes.
Chegou a ser capa de uma revista japonesa e em 1983 foi homenageada pela escola de samba Beija-Flor no enredo A Grande Constelação das Estrelas Negras. Muitos artistas brasileiros, como Martinho da Vila, João Bosco e Gilberto Gil, reverenciavam Clementina em respeito a toda a herança do povo negro que carregou consigo. Como expressou Milton Nascimento ao vê-la cantar, era a África na minha frente. Essa consideração foi multiplicada por uma questão de tradição cultural, pois como é abordado no documentário Abolição, de Zósimo Bubu, nos primórdios do samba no Rio de Janeiro, história que Clementina contribuiu bastante, a mulher negra, em sua fase madura, representa um pilar da ancestralidade, a quem se dedica muito respeito. Por exemplo, a relação entre as tias baianas e os seus afilhados eletivos, alguns parentes de sangue, mas a maioria escolhidos, como está na boa tradição negro-africana. Essa relação é uma relação de sustentação, um sustentava o outro. Essas tias é que tornaram possível a esses afilhados eletivos terem um pouso onde comerem, onde dormirem eventualmente e onde produzirem a sua arte. Você tem aí uma associação muito comum na tradição negro-africana e negro-brasileira, que é entre a mulher idade, a mulher senhora do seu espaço e o homem. Ela representa a raiz, o assentamento, e ele é o eventual, é o que está solto no mundo, é o que está livre. A chegada de Clementina na cena musical mostrou a presença da cultura africana no Brasil e toda a sua participação na construção da cultura brasileira. Clementina contribuiu para o fortalecimento de uma ponte cultural entre o Brasil e os países do continente africano. Mas, apesar de toda a riqueza que ela trazia, a cena musical naquele momento estava focada em produções mais norte-americanizadas, que apagavam as criações populares, principalmente de cultura negra, o que gerou obstáculos para Clementina se tornar mais conhecida no meio fonográfico. E mesmo com uma discografia de 13 LPs, as gravadoras não se dedicaram a difundir suas obras, nem mesmo após seu falecimento, em 19 de julho de 87, aos seus 86 anos, após o quinto derrame. No fim de sua vida, Clementina foi escanteada. Literalmente, trabalhou até a morte para sustentar sua família com poucos cachês que recebia e sem amparo. Por vezes, sua memória e voz falhavam durante os shows. Em seu velório, compareceram em torno de 200 pessoas e em seu enterro, apenas 50. A crítica do jornalista Arthur Távola define a ingratidão e desvalorização da sociedade brasileira em relação à mulher que tanto contribuiu para a nossa cultura. Disse ele, Clementina é importante por ser uma deusa do Brasil real. Para o Brasil oficial, ela é comemorada como uma raridade folclórica, espécie de mito que serve aos propósitos propagandísticos ou justificadores da aparente paz social. Mas para o Brasil real, ela é a própria capacidade de sobreviver do povo. Fazendo uma análise musical e verbal sobre a performance de Clementina, bem como dos componentes socio-históricos que a permeia, é de se observar nas suas apresentações a propriedade no canto de letras que fizeram parte da sua história e de seus ancestrais. Por isso, usar a música de Clementina como recurso didático, mostrando as cantigas dos negros escravizados, cantos do cotidiano e principalmente de trabalho, nos permite pensar assuntos como o período da escravidão, do pós-abolição e o desenvolvimento da cultura afro-brasileira através dos cantos e danças. Trazer o ensino lúdico através da apresentação dos instrumentos que acompanham as letras de Clementina, como pandeiro, cavaquinho, violão e tambores, tendo em vista que o aprendizado de instrumentos necessita de prática constante e atrelando o ensino de história ao musical, fará com que o conteúdo se fixe com maior facilidade, pois os próprios instrumentos trazem consigo um pouco da história afro-brasileira.
Um modelo desse ensino é a Escola T-Arte em São Paulo, que trabalha a aprendizagem através da música, possibilitando, além da ludicidade, o desenvolvimento de diversas habilidades cognitivas. Essa função, de repente, de estar ensinando, e sim de estar lidando com a música, lidando com esse universo musical e tal. Trabalhar ritmos brasileiros permite a vivência de uma educação decolonial, enriquecendo o conhecimento da cultura nacional e distanciando a influência do colonizador. Em diálogo com a escritora afro-americana Bell Hooks, em seu livro Ensinando o Pensamento Crítico, podemos observar que a aprendizagem descolonizada propicia que o aluno se sinta representado no conteúdo estudado, tornando-se conhecedor da própria cultura e menos vulnerável a uma cultura imposta desde a colonização. Um bom exemplo dentre as obras de Clementina de Jesus para ser trabalhado em sala de aula é um de seus grandes álbuns, O Canto dos Escravos, composto dos cantos de sua infância e de viçungos registrados no livro Negro e o Garimpo, em Minas Gerais, por Aires da Mata Machado, pesquisador mineiro do século XX. Essa grande obra que a consagrou mostrou a grandiosidade de Clementina, destacando a participação africana na construção do conhecimento sobre a história do Brasil. E aí, já conhecia a Clementina ou alguma música dela? Se não, gostou de conhecê-la por aqui? Compartilhe conosco sua opinião, dúvidas ou alguma informação que possa nos ajudar na construção desse conteúdo. Obrigada por ter me acompanhado e até a próxima!